Então, pessoal, o exercício aqui é sobre a liquefação do metano. É um exercício do livro de Sandler, capítulo 2, é o exercício 2.7. Ele é um exercício baseado no ciclo de Repson-Linde. Quem quiser saber mais sobre esse ciclo, tem um card aí, tem um outro vídeo explicando direitinho sobre o que seria esse ciclo. Mas para esse caso aqui, o nosso objetivo é liquefazer o metano utilizando o ciclo de Repson-Linde de 3 estágios. Então, o exercício aqui nos dá alguns parâmetros a serem seguidos, como as condições da alimentação e o pacote termodinâmico. Então vamos lá, o primeiro passo é selecionar aqui nosso componente, que no caso é justamente o metano. E o pacote termodinâmico que a gente vai utilizar aqui nesse caso, por ser um hidrocarboneto, é o Penn-Robson. Então, a parte de propriedades está completa. Então a gente vai para a simulação. Como é um exercício de liquefação de metano, a gente está baseando no ciclo de Linde aqui de 3 estágios, a gente vai utilizar 3 compressores. Mas o primeiro passo aqui, então, é a gente adicionar os compressores, né? Então, a gente adiciona o primeiro compressor, e tem um outro detalhe também no exercício, que ele pede que a corrente ela seja mantida, né, numa temperatura. Porque a cada compressão que a corrente de metano sofre, ela aquece um pouco. Então, para a gente não deixar que essa corrente no final esteja uma temperatura muito maior do que ela está sendo alimentada, a gente vai ter que adicionar trocadores de calor aqui também. Então, a gente comprime ela no primeiro compressor e resfria logo em seguida no trocador de calor. E isso acontece por os 3 estágios, né? Para as 3 compressões do problema. Então a gente vai adiciona os 3 compressores e os 3 trocadores de calor. Então agora é só adicionar aqui a alimentação e conectar as correntes. Renomeado as correntes e reorganizado os seus blocos aí, o outro passo agora é adicionar um separador. Nesse caso a gente vai utilizar um tank flash de 2 saídas, né? Porque a gente, após a última compressão e o resfriamento, a gente vai ter aqui a separação em 2 fases, que vai ser o vapor e de fato o líquido aqui que a gente quer, o metano liquefeito. Então a gente pode adicionar aqui, conectar a corrente, e esse problema aqui tem 2 detalhes. Ele exige que o último trocador seja em contracorrente e utilize esse modelo que é sem ser o HeatX. Se a gente vier aqui em trocadores, o HeatX seria esse, mas ele exige que a gente use esse trocador de calor aqui. E exige também que o último trocador ele seja em contracorrente. Então, para a gente fazer esse sistema utilizando esse tipo de trocador aqui, esse bloco aqui, a gente vai adicionar mais um trocador aqui em cima e vai fazer a conexão deles com uma corrente de calor. Então, o que foi feito aqui? A gente tem a simplificação aqui no caso do ciclo de Repson-Linde. A gente tem os 3 estágios, que é o compressor 1, compressor 2, compressor 3,
E para manter essa temperatura a partir de depois de cada compressão, a gente tem esses trocadores de calor. Como foi pedido nesse caso que o último trocador seja em contracorrente, a gente adiciona esse quarto trocador aqui conectado por uma corrente de calor. E como ele vai funcionar? Vai ser da seguinte forma: saiu aqui da terceira compressão, foi resfriado, a corrente de metano vai entrar no tanque flash. Entrando no tanque flash, aqui vai estar numa pressão menor, justamente porque a gente não está utilizando válvula aqui para o funcionamento do tanque flash, nesse caso aqui fazer sentido, a pressão aqui tem que estar menor. Então vai ter um drop de pressão dessa corrente para dentro do tanque aqui, gerando uma condição de equilíbrio, né? Um equilíbrio termodinâmico aqui. Então a gente vai gerar uma corrente de vapor e uma corrente de líquido. E a nossa corrente de produto aqui, corrente de líquido, que é o produto que a gente tem interesse, que é o metano liquefeito. E como o vapor aqui ele vai sair numa temperatura mais baixa do que esse metano que está sendo alimentado no tanque, a gente está usando esse trocador de contracorrente justamente para a corrente de vapor trocar corrente com a corrente de metano que está alimentando. Por isso esses dois blocos aqui de trocador de calor e seu funcionamento em contracorrente. Eles são conectados por essa corrente de calor aqui, justamente para o que acontecer. O calor, o excesso de temperatura da corrente de alimentação, pré-aquecer o vapor que está saindo do tanque flash, que vai ser retornado aqui para a alimentação. Tem outras maneiras, assim, vamos dizer, mais fáceis de fazer esse trocador em contracorrente, mas outros parâmetros, outras variáveis são exigidas, que seria com o caso da utilização desse HeatX aqui. Mas enfim, a gente tem aqui então o reciclo, justamente para todo o vapor aqui, a gente não perder esse vapor de metano e ele ser retornado para alimentação e ser liquefeito no final das contas. Um outro detalhe aqui também que a gente tem um reciclo, né? Como eu havia falado em exercícios anteriores, fazer reciclo no Aspen pode ser um pouco complicado, porque ao adicionar essa corrente de reciclo aqui, alguns parâmetros das suas outras correntes posteriores ao reciclo, elas podem ser alteradas. Então pode ser que você tenha que fazer ajustes com tentativa e erro para ver qual a vazão correta desse reciclo aqui, para não atrapalhar nenhum parâmetro da sua simulação, ou até mesmo adicionar uma corrente de purga aqui, ou na própria tentativa e erro, e ajustando o balanço de massa. Mas nesse caso aqui, ele não vai atrapalhar a gente, porque a gente está interessado no trabalho dos compressores necessários para liquefazer essa corrente de metano aqui. Então, em relação às condições da corrente de alimentação, são as seguintes. A gente tem aqui metano sendo alimentado a 280 Kelvin, 1 bar em base molar e com uma vazão de 100 kmol/h. A composição, obviamente, é 100% metano mesmo. Para a nossa primeira operação unitária aqui, que é o primeiro compressor, a gente tem uma condição da seguinte forma. A gente tem um compressor, a gente está trabalhando com um compressor isentrópico aqui, e com a temperatura de descarga, a pressão de descarga de 5 bar, ou seja, a gente está saindo de uma corrente a 1 bar e pressurizando ela até 5 bar, que esse é um dos princípios do funcionamento do ciclo. E como eu havia falado, com uma condição de exercício, que é manter essa temperatura da corrente após cada compressão, sendo a mesma da alimentação, então a gente tem que informar aqui para o trocador que a gente tem que manter essa temperatura a 280 Kelvin
E como houve um ganho de pressão, a gente saiu de 1 para 5 bar, a gente tem que informar aqui que a corrente está a 5 bar. E as mesmas alterações serão feitas para os outros trocadores e os compressores também. Para o compressor 2, também um compressor isentrópico, mas agora a gente está saindo de 5 bar para 25. Então está tendo um ganho de 20 bar aí na pressão da corrente. No caso do trocador, a gente vai fazer as mesmas alterações que a gente fez no primeiro. A gente quer manter na mesma temperatura da alimentação, mas aqui agora com um acréscimo de pressão. Então, 280 Kelvin na temperatura e 25 bar na pressão. E, por fim, o último compressor, também isentrópico, com a pressão de saída a 100 bar, segundo as condições do exercício. Então, para o terceiro trocador, a gente tem que informar que ele tem que manter a 280 Kelvin, mas agora a 100 bar. Em relação às condições do tanque flash, a gente vai trabalhar aqui com fração de vapor e pressão. No caso da pressão, a gente vai trabalhar a 1 bar, ou seja, é um drop de 99 bar da corrente para dentro do tanque flash, justamente para ocorrer essa diferença de pressão, para ter a separação dessas duas fases do metano e o equilíbrio termodinâmico ocorrer. E a gente vai trabalhar em cima de essa separação ocorrer 50% vapor e 50% líquido. Então a gente informa aqui que é 0,5 a fração de vapor. E por fim, aqui agora, o último trocador, que justamente na verdade parte do terceiro, porque a gente está trabalhando com um trocador em contracorrente aqui, a gente tem que informar apenas um parâmetro para ele, que é a pressão que ele está trabalhando. E nesse caso aqui, a gente tem que informar a pressão de saída do tanque flash, que é 1 bar, porque é justamente essa corrente de vapor aqui que está passando pelo trocador. E é essa corrente, é a pressão dessa corrente que a gente tem que informar para esse trocador aqui. Então, vocês podem observar que todos os requisitos aqui foram completados para rodar a simulação, esperando um pouco o resultado convergir. A gente tem aqui em sumário de resultados as condições das correntes de saída da nossa simulação. Então, vocês podem acompanhar todas as condições aqui. Em relação ao tanque flash, vocês podem observar que houve a separação, então de fato ocorreu o que a gente estava esperando que ocorresse, que é a separação na fase vapor e na fase líquida, e o que a gente queria de fato, que é a liquefação do metano. Ele está saindo aqui a menos 161 graus Celsius, 1 bar, a 100 kmol por hora. Aqui em blocos, e expandir as opções aqui de cada compressor. No caso foi C1, C2 e C3, os nomes que eu optei nomear cada compressor. E você pode vir aqui em sumário. Aqui você encontra o trabalho do primeiro compressor, nesse caso aqui, para comprimir a nossa corrente de metano de 1 até 5 bar.
esse aqui foi do primeiro compressor, para o segundo e para o terceiro da mesma forma. Aqui. E aqui. Lembrando que a gente utilizou aqui um compressor isentrópico, então os valores de trabalho requerido aqui estão subestimados, né? Se fosse num caso real, seriam valores superiores a esse aqui de trabalho para fazer esse mesmo procedimento que a gente realizou aqui. E aqui agora com os resultados da simulação no Excel, a gente tem o trabalho de cada compressor, obtendo um trabalho total de 1082 kW. A nossa vazão de metano foi de 1604,28 kg por hora de metano líquido produzido. A gente faz a devida conversão aqui e no final das contas, o que foi pedido pelo exercício, que é o trabalho total requerido para cada quilograma de metano líquido produzido, foi no final das contas 2.428,072 kJ por quilograma. E é isso, pessoal. Valeu.